Muito bem, agora a dica é principalmente para quem está ali na cria, no dia a dia da cria, e principalmente para quem acompanha ali o nascimento dos bezerros. É um momento muito especial e muito delicado também, que exige a atenção de quem está ali na administração desse momento. Quem traz os detalhes para a gente e explica melhor a importância do colostro e da cura do umbigo é o Gustavo Paranhos. O Gustavo é assessor lá da Conan. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por estar com a gente aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender esse momento. Eu falei um momento delicado e importante, porque o bezerrinho ele nasce ali muito sensível, muito frágil, né? E precisa de toda a atenção nesse momento, né, Gustavo? O bezerro ao nascer, ele muda totalmente de ambiente, né? Ele está no útero da mãe, no ambiente que ele recebe toda a questão da imunidade, assim, ele não tem nada ativo, então esse bezerro, quando ele sai para o meio ambiente, ele precisa de cuidados. E os primeiros cuidados são a questão da imunidade, né? Primeiramente, para que ele consiga mamar o colostro o mais rápido possível, para ele ativar o sistema imunológico, e com isso ele tem um crescimento forte aí e consiga bons desempenhos durante a fase de cria, recria e a engorda, né? É, e quando a gente fala da ingestão do colostro, tem um momento certo, um momento ideal aí para que essa eficiência aumente, enfim, que os resultados dessa ingestão sejam melhores ali para o bezerro, né? Explica melhor para a gente como é que é esse momento, o que, que ele precisa fazer, o grau de eficiência. Conta mais dessa questão aí, Gustavo, por favor. Isso é um detalhe muito importante. É importante que o bezerro ele mame o colostro até 2 horas após o nascimento. Fazendo isso, o bezerro consegue absorver as células que é transmitido pelo colostro. A partir desse período, o intestino começa a fechar, porque as células de imunidade são células grandes. Então, até 12 horas, o intestino ele tem um espaço que dá para absorver essas células. A partir de 12 horas, o espaço do intestino reduz e ele não consegue com boa eficiência absorver essas células, então ele não tem ele não consegue adquirir uma boa imunidade. Então, os estudos demonstram que depois de 12 horas, essa eficiência cai aí para 50% de eficiência na absorção do colostro, né? O que não é um ponto positivo, que o bezerro está deixando de adquirir ali células para a sua imunidade, né? Então, a E, gente e- orienta que o produtor ele tenha esse cuidado de observar os animais recém-nascidos, observar se o animal mamou o colostro, se ele está com o flanco, né, que é o vazio muito vazio ali, muito baixo, porque isso é indicação que o bezerro não mamou, e aí tem que fazer alguma intervenção para que esse bezerro tenha acesso a esse colostro o mais rápido possível. É muito comum que isso aconteça, enfim, quais são os motivos que fazem com que esse bezerrinho não tenha acesso ao colostro? É falta de contato com a mãe, enfim, é falta de conhecimento, enfim, o que que justifica aí a falta de ingestão do colostro pós o nascimento do bezerro? Não tem motivos muito determinados. Um motivo que acontece com maior assim, frequência é a questão de novilhas, né? Por ter uma menor habilidade materna, essas novilhas acabam que inicialmente ali o bezerro tem mais dificuldade para conseguir mamar. Então isso acontece. Mas um ambiente é importante mesmo para as novilhas ou qualquer animal, qualquer estágio que esteja. Os animais garantir um ambiente tranquilo para os animais, porque mesmo sendo novilhas, num ambiente tranquilo ali, ela por instinto o bezerro vai conseguir mamar o colostro. Mas é comum se ver mais com novilhas, né? Por essa questão da habilidade, pode ter sentir um pouco mais de dor no útero e com isso dificulta que o bezerro mame o colostro. Mas a dica é o que, Gustavo? É intervir nesse momento, auxiliar o bezerro a procurar a mãe, enfim, como é que faz esse acompanhamento? A dica é sempre de alguma forma que o bezerro mame o colostro, né? Então, a pessoa que vai acompanhar, é importante que vá algumas vezes ao dia ao piquete maternidade, e ela, ao visualizar que o bezerro não mamou o colostro, tem que fazer alguma intervenção, que pode ser uma intervenção de conter
aquela fêmea, né, de forma tranquila ali, separar esse animal e conter ele para o bezerro mamar esse colostro. A fazenda pode ter um banco de colostro, que também é importante nesse momento, ou ter sucedâneo, né, que é um leite em pó, destinado a bezerros, também pode ser uma forma de fornecer colostro para esse bezerro nesse primeiro dia, né? Você falou do banco de colostro, isso é comum? As fazendas geralmente têm esse banco de colostro e ele precisa também, da mesma forma, ser dado ao bezerro logo nas primeiras horas de vida. Isso mesmo. Assim, geralmente não é muito comum, né? É bem comum em pecuária de leite, né? O pessoal tem um banco de colostro pela facilidade do contato com o bezerro. Então, é mais comum e também, geralmente, o bezerro é separado da vaca no primeiro e segundo dia. Então, essa amamentação é feita ali de forma manual. Em fazendas de pecuária de corte, também tem fazendas que têm esse banco de colostro. Mas o objetivo é o mesmo, né? Logo nas primeiras horas, descongelar esse colostro, né? De forma correta e fornecer ao bezerro ali pelo menos 4 litros ao dia, né? Dividido em 2 ou 3 vezes. E quanto tempo ele deve ter acesso ao colostro? É uma vez só, depois que, após o nascimento, já é suficiente? Ou ele precisa, por exemplo, no caso de um leite que vem do banco de colostro, por exemplo, ele precisa de mais doses? Como é que é isso, Gustavo? Geralmente são os primeiros dias, né, que é fornecido o colostro, né? Então, o primeiro dia e não de uma vez só, né? Geralmente, pelo menos dividido em 2 vezes. O bezerro nos primeiros 30 dias ali recebe 4 litros de colostro, pelo menos, né? 2 de manhã e 2 da tarde. E isso, se for pecuária de leite, aumenta para 6 litros após 30 dias. Com um pouco de concentrado e volumoso disponível para o bezerro. E se for pecuária de corte, também pode ser a mesma recomendação, né? O bezerro vai receber ali o colostro e depois de certa idade, ali 30 e 40 dias, já vai começar a consumir, ter um pouco de interesse por concentrado, volumoso, e isso também é bom porque estimula o desenvolvimento ruminal e a transformação desse bezerro realmente em um ruminante, né? É. A ideia do colostro é fortalecer o sistema imunológico do bezerrinho, então. Isso, né? Que A- é Agora, a gente falou também do umbigo, a cura do umbigo. Por que que esse é outro ponto importante ali no nascimento do bezerro? Isso é importante para evitar infecção, né? Então, é uma via de infecção que ocorre muitos problemas, né? Então, a cura do umbigo é fundamental para que isso não aconteça. Quando isso acontece, é a infecção que vai causar problemas no bezerro para as fases seguintes, né? Então, a recomendação é fazer a cura do umbigo com um nodo a 8 a 10% de concentração. Se o umbigo estiver muito longo, né, cortar ali com 10 centímetros, né, ou algo em torno de 4 dedos, e fazer essa cura e passar um pouco de repelente, né, ao lado ali para não sentar nenhuma mosca, né, que é aquele mata-bicheira que a gente conhece na prática na fazenda. E por quanto tempo precisa fazer esse processo, Gustavo? Esse processo pode ser feito mais de uma vez. É importante observar se, não, se o umbigo realmente ele está seco, né, de forma prática falando, se ele está seco, se o ambiente ali não está inchado. E caso seja necessário, repetir mais de uma vez, né? Principalmente o repelente, porque é uma das moscas mais posam ali, pode colocar ovo na base do cordão umbilical. Cuidando E desses dois pontos aí, a questão do colostro e a cura do umbigo, praticamente temos aí o primeiro passo para um desenvolvimento saudável do bezerro. isso, esses são passos básicos, né? São passos que a gente pode acontecer outros problemas, como a diarreia, né? Que também, de certa forma, acomete muitos bezerros. Aí também deve ser ponto de atenção, né? E o produtor, ele procura uma orientação também do que fazer nesse momento, né? Pode acontecer também, pode dar desidratação, acontecer febre do bezerro, e isso também é um problema que vai atrapalhar aí o desenvolvimento do bezerro. Mas nesse caso tem alguma atenção especial, algum cuidado para se fazer ali, enfim, alguma dica que você traz para quem está nos ouvindo?
O que acontece muito é na questão das diarreias, os levantamentos mostram muito a questão de ambiente, né? Contaminação por bactérias. Então, é importante que aquilo que a gente recomenda, né? O produtor tem todo um preparo da estrutura da maternidade. Então, um piquete limpo, um piquete Já sem poças imaginou de água receber em casa um junta, né? pedacinho de Minas Que cheio a de vaca tenha sabor acesso ao para marcar bebedouro, nosso aniversário de... para ela não ter acesso às represas. Então, são alguns pontos importantes para que evite esse problema. E uma vez acometido, tem produtos no mercado que ajudam nessa questão da diarreia também. Muito bem. Tá aí, então, dicas importantes, portanto, com o seu bezerro, principalmente naquele momento crucial ali do parto até o nascimento ali do bezerro, as primeiras horas do bezerro, os cuidados que precisam ser tomados, seja com a colostragem, seja com o cuidado ali com o umbigo do bezerro e também monitorar para ver, dar condições para que esse bezerro possa também ter uma sanidade garantida ali e monitorar para ver se não tem nenhum problema ali acontecendo com a bezerrada. Gustavo, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no Pecuária e Mercado de hoje, no Notícias Agrícolas, e volte sempre. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e forte abraço. Grande abraço, até a próxima.